Eu a desafiei e ela aceitaste meu desafio. Está aqui, agora vou desmascará-la. Entra, suposta 580 chinesa. E esse aí, meu povo, lhes apresento a RX 580 mais barata vinda do AliExpress. Essa placa custou R$600, quer dizer, não custou R$600 para mim, mas ela geralmente custa R$600 para quem não pagar o imposto, coisa que não aconteceu comigo. Tomei o imposto nessa placa aqui e não foi pouco, R$350. Acabei me ferrando um tanto nela, tem um vídeo também explicando sobre isso, né? Mas ainda assim paguei a tributação para chegar e fazer um review mais ou menos para vocês daqueles moldes da RX 6600. Caso você não conheça a RX 6600, deixo para você também um vídeo aqui na descrição, que é a placa mais procurada hoje via AliExpress. Essa aqui seria uma das mais procuradas no baixo custo, mas vocês vão ver que tem alguns peguinhas nela, ainda mais em relação a não ser exatamente uma 580, pelo menos não na minha opinião. Mas ainda assim eu consegui dar um jeitinho nela, também vou ensinar para vocês como é que eu fiz. E é claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal. Tem muita coisa hoje, mas eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá! Essa é a RX 580 de 4GB bizarra do AliExpress, marca Irilis. Eu comprei-a no dia 20 de julho de 2022. O valor foi de R$599, até aí tá tudo ok. Só que ao chegar no Brasil e passar pela fiscalização, no dia 17/8, eu fui ali tributado no valor de R$352, isso sem o ICMS. E por que isso ocorreu? Porque eu não pedi para o vendedor declarar um valor abaixo. Então vejam aí que o valor veio declarado $110,12. Eu fiz um vídeo explicando sobre isso e sobre o pagamento da taxa, resolvi ainda pagar para fazer o vídeo e decidi não mandar de volta. Finalmente ela chegou para mim no dia 26 de agosto de 2022, pouco mais de um mês após a compra, e agora sim temos ela para fazer o vídeo, essa placa de vídeo muito estranha. Em quesito de estar bem embalada, ela veio bem embalada, a caixa veio envolta em plástico bolha, pelo menos isso. A caixa não tem nada de relevante, nem algum tipo de selo ou logotipo, simplesmente uma caixa preta bem grande na verdade. Ao abrir a caixa vocês irão ver que a placa é pequena, fica quase cerca da metade da caixa, né? No caso, essa aqui é uma caixa aleatória que pode ser usada para placa de vídeos maiores. Ela vem protegida num plástico anti-estática e aí depois de tirá-la tá aí a plaquinha RX 580 4GB da Irilis. Não tem nada demais nela sim, vejam aqui na parte da alimentação, ela tem uma alimentação de 8 pinos, no caso numa posição mais irregular, né? Geralmente é voltada para cima, essa aqui está voltada para o lado, mas tudo bem até aí, isso pode acontecer também. Agora o mais incomum é que ela só tem uma saída de vídeo, né? Ela só tem um HDMI. Isso aqui é o que é muito estranho. É a primeira placa que só tem um HDMI que eu pego. Ela não tem backplate, mas também não esperava nada disso, afinal é uma placa de baixo custo, duvido que eles colocariam algo assim mesmo que fosse de plástico. Vejam que ela tem uma mancha um pouco mais escura na parte do VRM, não entendi direito porquê, pode ser em relação até à solda. Aqui na parte do dissipador, por fora mesmo dá para perceber que ela só tem o dissipador e não tem nenhum heat pipe. Mas pelo menos ela vem com o mínimo, que é o termopad nas memórias, dá para ver ali um pouquinho por dentro, depois de abrir vocês vão ver melhor. Basicamente tudo que eu fiz aqui nessa placa foi feito em live, tá bom? Inclusive o primeiro teste foi feito em uma live, deixei para você na descrição também a live. E na primeira vez que eu testei e coloquei o Deus da Guerra para jogar, eu percebi que ela estava com um desempenho um pouquinho abaixo do que eu gostaria. E eu percebi que a frequência dela oscilava demais. Aí eu lembrei que eu tenho um RX 570, peguei alguns dados dessa placa, fiz a comparação e percebi que realmente essa 580 da Irilis performa muito abaixo do que eu esperaria de uma 580. Ela perde para minha 570 da Dataland em cerca ali de 6, 7 FPS, né? Cerca de 10% no Deus da Guerra. Então para mim realmente era necessário fazer algumas alterações nessa placa para que ela tivesse o desempenho pelo menos semelhante a essa 570, porque nem a isso ela chegava, né? Ela estava desempenhando até menos do que uma 470, acredito eu. Então vocês vão ver logo mais os testes em jogos, mas lembre-se que os testes em jogos foram feitos já com essas configurações diferentes. Agora eu vou explicar para vocês como que eu descobri que ela não é realmente uma 580 e como que vocês podem fazer isso na casa de vocês, é claro, se vocês manjarem de abrir de placa de vídeo. Vamos lá! E é claro, eu resolvi abrir essa placa para mostrar no vídeo, mas dependendo do caso, se você não tem muito conhecimento, eu não recomendo que você o faça, né? Aí você vai ter que chamar alguém, contratar alguém para que faça esse trabalho aqui.
Não é muito difícil, mas envolve dinheiro em jogo, então recomendo sempre ter cuidado. Aberta já na parte aqui do dissipador, como eu falei para vocês, não tem heat pipe, é só mesmo um bloco sólido ali. Pelo menos vocês estão vendo aí o thermal pad, né? Essa parte tem, felizmente. A pessoa também, se não tivesse nem thermal pad para as memórias, aí o negócio ia torrar de vez mesmo. Vejam também que a pasta térmica está bem seca. Então foi até bom abrir essa placa aqui, porque nesse caso a substituição da pasta térmica trouxe benefícios. Diferentemente do caso da 6600M, aqui sim, trocando a pasta térmica, eu notei uma redução significativa da temperatura da placa. Aproveitando também já essa parte para trocar a pasta térmica, então eu tirei aqui a pasta antiga com álcool isopropílico, eu vou usar uma GED GC Extreme. Já saberá perceber, tá aí para vocês como é que ela é, tá normalzinha, até que nova, né? Não sei se eles recalchutaram alguma PCB antiga ou se eles pegaram todos os componentes e colocaram uma PCB nova, que não é muito difícil também para eles. Vejam que na parte ali de cima você tem um tipo de líquido, esse líquido aqui não tem problema, que é do thermal pad. Algumas pessoas veem isso e acham já que está com alguma treta a placa, mas não, podem ficar tranquilos. Em muitos casos o thermal pad vai soltar esse líquido mesmo, não só em placa de vídeo, mas também como em placa mãe. Já sobre o VRM, vou deixar para vocês a estrutura do VRM, só o básico ali em relação primeiramente aos capacitores. 8 capacitores D7 25Z 33016V. Já sobre os MOSFETs, MDU 1517, JK 260 BGG, são vários MOSFETs, né? 12 mais para baixo e 5 acima. Os capacitores ao lado dos indutores são 10, 72, 1Z, 1200 2.5V. Infelizmente, em relação aos indutores, eu não consegui a numeração deles. Agora sobre a numeração do chip gráfico, tá aí para vocês, né? 215 087 6406. Isso aqui você vai usar como referência em qualquer placa da AMD dessa geração, para que você saiba ali qual é a referência do chip gráfico, se é um RX 470, 480, 570, 580. Lembrando que muitas pessoas vão conferir somente através do GPU-Z e colocando na BIOS Lookup, mas essa é a melhor forma possível de você tentar saber qual é o chip gráfico da sua placa de vídeo. No caso, é claro, da AMD dessa geração, né? Infelizmente não achei muitas coisas na internet, o que achei foi duas menções. Uma delas ali no fórum do Tech Power Up, onde uma pessoa menciona que ela tem um RX 470, que tem essa mesma numeração de chip gráfico, e outra um artigo em chinês chamado ali Triagem da placa de mineração, BIOS Phase Change, né, que é ali a mudança da BIOS das AMDs, código de barras Corel Steel Frame, revela placas gráficas antigas. E nesse mesmo artigo ele menciona que esse número que eu consegui do chip gráfico 215 087 6406 tem por sua referência placas de vídeo RX 470D ou RX 470. Então, embora não tenha 100% de certeza, todas as menções na internet que eu estou vendo estão batendo com o RX 470. Portanto, eu vou assumir que seja uma dessas e não a versão chinesa da 580 de 2048 SP. Embora ela esteja sendo vendida como se fosse, no próprio site já mostra ali que deveria ser outra numeração, 215 091 0052. E voltando à placa de vídeo, eu vou simplesmente realizar a troca da pasta térmica, não foi muito difícil. Passei álcool isopropílico, nem tinha muito, mas foi o suficiente, e coloquei a pasta térmica GED GC Extreme. Também passei um pouquinho no dissipador e foi isso mesmo, foi isso que eu fiz. Só conferi as numerações, troquei a pasta e fechei a placa de novo. Tava novinha em folha, né? Teoricamente, mas na verdade nem um pouco, porque essa placa aqui nunca existiu no caso, né? O que vocês estão vendo no momento é a configuração do software da AMD que eu deixei nessa placa de vídeo para conseguir obter o desempenho que vocês vão ver logo em seguida nos jogos, tá bom? Eu coloquei travado a frequência da placa de vídeo em 1200, eu fiz ajuste também de controle de fan e também fiz até undervolt nas memórias. Caso você não saiba fazer direitinho isso, tem o vídeo da 6600M que eu ensino e também tem o vídeo das 570 antigas do AliExpress que eu também ensinava como que fazia, é basicamente a mesma coisa. Deixo aí para vocês o sistema que eu utilizei para teste aqui dessa placa de vídeo em jogos. Usei um Ryzen 7 5700X em estoque, uma placa-mãe B550 TUF Plus Wi-Fi, 16 GB de memória RAM, 3600 L14. Obviamente o processador e a configuração não serão limitantes para essa placa de vídeo aqui, poderia ser até um Ryzen 5 2600 que estaria bom demais. Vejam também que eu deixei o clock da GPU, como eu havia mencionado para vocês, em 1200 MHz travado, né? Aparentemente deu certo, não vi nenhum tipo de engasgo, travamento, tela verde, tela azul ou algo do tipo nos meus gameplays. Testei o código Warzone em Full HD
Coloquei a distância de visão em 120 e o resto das configurações mais para o baixo, né? A maioria das coisas realmente no baixo, mas pelo menos em Full HD. Eu tive até uma média boa nesse jogo aqui, cerca de 85, 86 FPS. Felizmente esse jogo aqui não estressa tanto a placa assim, então vocês vão ver uma temperatura na casa dos 70 graus. Em alguns casos vai ser maior do que isso. E a rotação da fan tá em 2900, né? Não tá fazendo o máximo de barulho possível, mas já tá fazendo mais barulho do que o pessoal geralmente gosta. Mas né, gente, uma montagem aqui Frankenstein total. E é claro, os componentes ali de baixo custo, não tem nem heatpipe, não tem muito o que fazer não, né? É o que a gente consegue. Testei para o Fortnite também, Full HD, DirectX 11, os gráficos mais para o baixo, mas é claro, a distância de visão tá ali no épico. E tive uma performance ok, no começo sempre dá aquelas lagadas, mas no final das contas não estava lagando mais tanto assim não, embora ainda lagasse um pouco. Vejam que o Fortnite está estressando mais a placa de vídeo do que o Warzone. A temperatura está batendo aqui 76 graus, 75 graus e o RPM já passou para 3.500. Aqui pode ter certeza que ela está fazendo muito barulho. Pelo menos a média ficou boa, né? 145 FPS. Um bom desempenho dessa placa de vídeo aqui para quem está querendo pegar ela por baixo preço, né? Ou para quem pegou ela por estar com esse preço tão baixo e queria só uma performance ok para jogos simples competitivos, tá aí para vocês. Deu bom no Fortnite, no Warzone até algum momento e eu consegui até ganhar essa partida aqui, incrivelmente, pelo menos uma vez, uma vitória no Battle Royale do Fortnite. Mais um jogo simples para vocês, testei o Valorant em 720p com qualidade gráfica no baixo. E por que você testou em 720p e não em Full HD, Scanner? É bug na minha placa de captura. Ou é isso ou não é nada, tá, gente? Não tem muito o que fazer porque o jogo tem algum problema com a minha placa de captura. Ela é redimensionada para Full HD, mas a maioria dos jogos reconhece de boa, não o Fortnite, né? Então, infelizmente, é isso que vocês estão vendo, somente 720p. Ela consegue empurrar muitos quadros, tanto em Full HD quanto em 720p, esse jogo não é um problema. Nem em 720p conseguiu uma média de 450 FPS ali. Agora, por estar em 720p e com baixo uso dela, cerca de 50%, vejam que a temperatura ficou bem baixa também, né? Cerca de 58, 60 graus, né? Então, se você quer também ali diminuir a temperatura da placa, você pode reduzir a qualidade gráfica desses jogos competitivos, que aí você vai geralmente, né, estressar menos ela e vai ter um desempenho bacana e, é claro, uma placa mais fria que tende a durar mais, né, na teoria. Já o CSGO foi testado em Full HD mesmo, com qualidade gráfica mais baixa, e vejam que a placa fica em quase 100% de uso o tempo todo, né, então ela consegue ir lá cerca de 400 FPS em Full HD, 436 mais ou menos, né? Depende muito do mapa e tudo mais, mas na Dust 2 que eu consegui aqui no Deathmatch ficou dessa forma. Temperatura também mais baixa, né? Cerca de 70 graus ou até menos, até porque esse jogo não estressa muito, é muito mais leve, então fica ok a performance também no CSGO. É claro que depende também do seu processador, igual o Valorant, né? Eu consegui 400 FPS nos dois, mas às vezes, a depender do seu processador, você vai conseguir, sei lá, 300, 200 e afins. Então a placa não seria um problema para conseguir uma alta taxa nesses jogos. Testei também o GTA num perfil gráfico assim, mediano para o alto, não foi no muito alto não, para vocês verem ali já que fica bem bonito e já consegue uma taxa alta de FPS. No modo offline fica com cerca de 140, 145 FPS tranquilamente, uso da placa de vídeo 100%, então tá tudo de boa aqui. Já jogando ela para o modo online, aí a taxa de FPS cai um pouco, depende também do local onde você vai estar e também da sessão que você vai ficar. No caso aqui consegui cerca de 120 FPS, mas já ficou bem bacana a meu ver. E aí que o uso da placa de vídeo também fica bem alto em muitos casos, 88, 90% tranquilamente. Gostei da performance dessa placa aqui depois de fazer as alterações, é claro, né? Claro que mesmo sem fazer as alterações, ainda assim fica bem ok. Testei também o PUBG em Full HD com Valve em 103 e também a distância de visão mais para o alto, no Ultra ali, né? E o resto das configurações mais para o baixo mesmo. E no Deathmatch eu consegui ali uma média de cerca de 123 FPS com 100% de utilização da placa de vídeo. Temperatura mais alta aqui, né? Vocês estão vendo, 7.5 e a GPU Fan 3400 RPM, tá numa rotação bem alta mesmo e aí ela faz mais barulho. Aí depende mais do perfil que você quer, né? Você pode também deixar no perfil automático dela, vai fazer menos barulho, mas vai ter um pouquinho menos de performance do que vocês estão vendo aí. Tentei deixar mais perto da performance que teria um RX 570.
E o último jogo foi o Dota em Full HD com qualidade gráfica mais para o alto. E assim, eu consegui depois de cerca de 5 minutos de jogo, uma média de cerca de 180 FPS, mais ou menos isso. A depender do caso, se tiver muitos efeitos, aí a média vai cair lá para uns 160 a 170, mas ainda assim fica bem tranquilo. Não vi problemas para jogar o Dotinha dessa forma aqui, aí mais seria culpa sua se você não consegue jogar direito, né? Travamentos eu não notei nessa run que eu fiz no Dotinha. E é isso, gente, são os desempenhos em jogos aí. A placa também esquenta um tanto no Dota, né? Vejam que fica cerca de 76, 77, 3500 RPM. Então, como eu tô falando, se você quiser ali não se importar de ter menos desempenho, você consegue deixar normal mesmo e aí ela vai esquentar menos, do jeito que eles queriam, né? E agora o comparativo em dois jogos contra a 570 de 4 GB, 570 original contra a 580, que na verdade eu acredito serão 470. Forza Horizon 5 Full HD no alto. E vejam aqui que elas ficam bem parelhas, ainda assim a 570 está na vantagem, mas é por bem pouco, cerca de 2 a 3 FPS. A média final nesse jogo fica de 58 FPS para a 580, né, entre aspas, e 61 FPS para a 570 Dataland, diferença ali de cerca de 5%. Já no Horizon Zero Dawn, testei em Full HD com qualidade gráfica original. Aqui a diferença entre as placas ainda ficou na casa dos 2 FPS em 60, enquanto nossa amiga falsa 580 faz cerca de 60 FPS na média final, a 570 faz cerca de 62 FPS, então diferença pequena, 3% só. Tá melhor já do que estava antes, né? Reduzir a diferença ali cerca de 5 a 7%, afinal antes estava em 10%. Então vocês percebem aí que, embora não chegou realmente no desempenho de uma 570 de 4 GB, pelo menos chegou bem perto mesmo, que tá ok já, eu acho, para a maioria das pessoas. Só que, é claro, ela não ficou nada silenciosa. Então vou mostrar para vocês aí como é que é o ruído dela, que realmente é alto. Eu recomendo vocês usarem cerca de, no máximo, 60%, 70% estourando, porque ela faz muito barulho. Pois é, gente, foi isso no momento que eu consegui encontrar dessa plaquinha aqui, né, RX 580 2048SP, que não é realmente uma 2048SP, a performance dela fica até abaixo de uma 570 e você precisa até fazer algumas modificações para chegar perto de uma 570, até que ficou ok. O valor dela tá o mais barato possível, então acredito que se você tá ali excedendo o seu limite para poder comprar uma placa dessa, eu entendo porque você tá afim dela. Às vezes você tava querendo ver uma placa de 450 reais e viu essa aqui do AliExpress, falou assim, não, vou economizar mais um pouco, o máximo possível e pegar essa de 600, então entendo isso. Não é uma performance péssima, não é pífia, mas realmente requer que você faça alguns ajustes, tome algum cuidado, porque claro, também os componentes dela são de mais baixo custo, tudo aqui é colocado no menor valor possível para ficar esse valor de 600 reais. Ainda assim a performance é melhor do que um RX 560, 550, 950, 960, então eu entendo porque vocês iriam querer pegar uma placa dessa ainda assim. Não vou dizer que é uma recomendação minha, né, mas também entendo o lado de quem só pode pegar algo desse nível e tem para vocês o vídeo de como é que ficou. Às vezes você nem precisa fazer as alterações que eu fiz aqui, porque mesmo com o clock mais baixo dela, que fica aí travado na BIOS, às vezes você só quer jogar mesmo um CSGO, um Valorant, um jogo mais leve que realmente não vai requerer as coisas que eu fiz aqui.
só mais em jogos mais pesados. Se você sentir alguma dificuldade, você pode fazer as alterações que eu fiz. E é claro, esse vídeo também serve para você lembrar que produtos do AliExpress podem ser tributados, né? Então fiquem ligados com isso. Geralmente a tributação média é abaixo de 200, mas às vezes algum sortudo tipo eu é taxado acima disso, né? E aí eu deixo para vocês alguns vídeos que eu falo sobre tributação aqui, que às vezes interessa a todo mundo. Por enquanto é o que eu poderia oferecer para vocês sobre essa placa. Talvez ela volte no canal mais vezes. Não sei ainda, deixe nos comentários o que vocês acham. E é claro, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, pelo menos por ter pago essa taxa, que é metade do valor da placa, só para vocês verem se ela valia a pena ou não, né? Então, vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.